Hello, pessoal da aula gravada, sejam bem-vindos para mais uma aula de processadores de texto. E hoje, conteúdo, em dobro para vocês. Então, atividade em dobro também? Não. Para a sorte de vocês, não. Então, aulinha de documentos. O que a gente vai ver hoje, então? Vamos falar sobre ferramentas e uso das tabelas. Vamos falar de ferramentas e tabelinhas aí, tá? Então, vamos falar sobre ortografia e gramática e outras ferramentas que tem lá na opção de ferramentas. Tiozinho coordenador falando só em mim. Por que usar tabelas? Tá? A gente vai falar do uso das tabelas também, por que usar, como usar. Elementos que compõem uma tabela. Trabalhando com tabelas, evidentemente, no Google Documentos. E como criar tabelas mais atrativas. Então, deixa eu posicionar meu tecladinho aqui, para a gente abrir nosso Google Documentos lá. Então, abram aí o Google Docs de vocês, para eu mostrar algumas ferramentas. Algumas, vocês hoje não vão conseguir mostrar, quer dizer, uma delas, talvez vocês não consigam utilizar no computador aqui, vocês não vão conseguir usar. Pessoal que faz celular, funciona, tá? No celular essa ferramenta, mas tem que ativar lá. E já vou explicar por quê. Por que essa ferramenta não quer funcionar, não vai funcionar com vocês. Só para fazer aqui o negócio, deixa eu pegar um texto aleatório para a gente falar aqui, um texto bem legal. Vou pegar um texto. Tá. Então eu quero começar com uma ferramentinha aqui bem legal que vocês vão curtir bastante. Ainda mais aquela galera que tem preguiça, essa é a ferramenta dos preguiçosos. Tá? Então, só para resumir aqui, ó, a gente já viu, A gente já viu os que tem no editar, a gente já viu o que tem no ver, a gente já viu inserir, formatar, E agora a gente está aqui, ó, ferramentas. Então, a gente já está quase acabando todo o menu aqui. Aí a gente vai entrar na parte de criação de currículo, criação de ata, boletim, informativos, na criação bruta ali de documentos. Beleza? Na verdade, falta uma coisinha aqui em inserir, que é as tabelas, mas detalhes, tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui dentro desse menuzinho de ferramentas? Tem ortografia e gramática, que é para correção de texto, a gente já vai utilizar ele na prática ali. Tem uma ferramentinha de contagem de palavras, revisar edições, citações, objetos, dicionário, tradução, digitação, enfim. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a digitação por voz hoje. O que ela faz? Como o próprio nome já diz, Você aí tem preguiça, meu querido, de ter que teclar, Aquela galera que gosta de mandar um áudio no WhatsApp, manda aqueles áudios de 10 minutos, e aí agora tem que escutar em 2x para otimizar o time. Dá para fazer alguma coisa semelhante aqui. O que dá para fazer? Você pode pegar seu texto, seu trabalho, você pode pegar ali seu roteiro, o que você quiser, e começar a conversar com o computador ali, que ele vai... não é 100%, que a inteligência artificial ali não é tão precisa, futuramente eu acredito que vai ser melhor. Obviamente a tecnologia está evoluindo, então futuramente eu acho que essa ferramenta vai ser excelente, mas ela já quebra um bom galho. Eu vou mostrar para ela, mostrar como que ela funciona. Porque eu estou com a câmera aqui ligada, então tudo que eu falo, ela está registrando, Então, eu vou clicar ali em digitação por voz ou Ctrl+Shift+S. No celular, que eu falei, tem também essa ferramenta. E a partir do momento que eu clico ali, ó, abre o microfone ali. Quando eu clicar naquele botãozinho, tudo que eu começar a falar, ele vai começar a escrever, tá? Obviamente que ele não coloca bem exatamente as pontuações, depois você tem que fazer uma correção ou outra, mas a ferramenta é muito boa e eu vou mostrar. Peguei um texto aleatório da internet que está aqui no meu outro monitor, vocês não estão vendo o texto. Vou tentar falar esse texto, nem eu sei que texto que é. Simplesmente digitei texto aleatório no Google e vou ler esse texto. Espero que não tenha nada estranho nesse texto, porque eu vou começar a ler ele agora com vocês. Eu vou clicar aqui em falar. Ó, estou com as mãos erguidas, mostrando que eu não estou digitando,
Beleza? Eu só vou clicar no mouse, galera. Ó, não é nenhum truque. Não vou apertar Ctrl V, não vou apertar nada. Apenas falaciono, né? Então, você vai, o professor está digitando com a mente, né? Calma aí. 3, 2, 1. Agora eu vou falar o texto, né? Não vou falar mais nada da aula aqui, ó. Mais uma noite como todas as anteriores. Ponto. Pego minha caneca de café cheia. Acendo meu último cigarro e corro para a velha janela do quarto. Ponto. Observa a noite fria e chuvosa, vírgula. Até parece confortável por um momento, vírgula. Se não fossem as dezenas de preocupações que me desmotivam a cada dia. Ponto. Ponto. Ponto final. Novo parágrafo. Pular linha. Penso em você. Mesmo sabendo quão longe está de mim. Sinto aquele amor que continua a me desgraçar intensamente a cada dia. E penso quando enfim poderei te ter comigo. Ponto. Sei lá. O café chega ao fim e trago a última ponta, nada muda. É como se eu fosse passar por isso mais uns longos anos à frente. Cada vez mais tenho a sensação de incertezas e inseguranças e tento me manter firme apesar disso. Algumas coisas parecem dar certo, a maioria não, tipo você. Então, após 10 minutos refletindo, largo tudo, fecho a janela e volto para o meu mundo dentro do quarto. Não sei até quando, não sei o porquê, só sei que está tudo tão errado e quero me livrar disso o quanto antes. E tu não tem ideia do quanto, amor meu. Ponto, final. Vocês viram ali, né? Tudo que eu falei, ó. É muito mais rápido, galera. É muito mais rápido de digitar. Você pode digitar rápido, tá? E foi quase perfeito. Eu acho que foi bem perfeitinho ali o que eu falei. Você tem que falar bem claramente ali para o Google entender, evidentemente. Não adianta falar tanto para o lado assim. Right? Então, vocês podem observar que ele funciona muito legal. Acho que ele ficou meio estranho no começo, mas tirando isso, ele foi bem fiel ali. Ó. Eu não lembro exatamente alguns truques, tem os truques para pular a linha ali. Eu consegui algumas vezes, mas hoje eu falei pular a linha, ele não pulou. Mas tem algumas regrinhas ali para pular linhas. Até dá para procurar aqui, ó. Aqui, ó. Comandos do Google, né? Vamos ver os comandos aqui, ó. Deve ter aqui no suporte. Ativar o microfone, editar, corrigir erros. Deixa eu ver. Selecionar texto, anotar, editar. Só é possível usar os comandos de voz em inglês. O idioma da conta e o idioma do documento precisam ser em inglês. Tem que ser em inglês daí, ó. Tá. Go to the end of the line. Deixa eu ver. Selecionar texto, retomar a digitação, comandos para abrir ajuda, falar. Aqui é comandos. Selecionar pontuação. Português. Pontuação, exclamação. Aqui, ó, nova linha. Ponto e vírgula. Ele faz ali, ó. Vamos testar. Nova linha. Funciona. Vocês viram só. Funciona perfeitamente. Então, é uma ferramentinha bem legal ali. Que eu falei, você está com preguiça? Né? Você está aí, cansadão, né? Tem que digitar um documento. Se você gosta de falar, é a melhor ferramenta do universo. Você vai falando, fala as pontuações ali, ó. Vou depois colocar isso aqui para vocês, né?
esse documentinho ali de pontuação, né? Abre e fecha as aspas, enfim, ó. Se você falar isso aqui, ele entende e faz, tá? Então, e tem comandos por voz em inglês, se você é bilíngue, né? Tem ferramenta para selecionar o texto, tá? Tem ferramenta para formatar o documento. Então, você pode fazer tudo, basicamente, só por voz. Então, todo o texto ali, ó. Você pode aplicar negrito, itálico, né? Strike through, taxado, subscrito. Se você souber inglês, ó, mudar a cor do texto, você fala test color red, né? Você vai fazendo em inglês. Só que você tem que configurar aí, quer configurar o inglês lá. Tem que vir em algum lugar. Ó. Tem que fazer alguma coisinha. Os comandos básicos estão disponíveis nas anotações. Tá, beleza. Então, vocês viram aí rapidinho esse comando, né? O que mais a gente tem aqui, então, dentro do nosso Google, professor de ferramentas? Outra ferramenta bem legal, né? Deixa eu dar uma separada no texto para mostrar para vocês. Alright. Falando em inglês, é a ferramenta de tradução diretamente pelo Google. Então, digamos que eu acabei de falar esse texto, né? Acabei de digitar esse texto aí com vocês e quero mandar para minha crush, que mora lá nos Estados Unidos. Ela não vai entender nada que eu mandei em português, né? Digamos que a minha crush, sei lá, não vou falar quem é a minha crush americana. Tá, não tem, mas digamos que eu mandei para uma crush americana. Então, como que eu faço, professor? Posso mandar esse texto ali, romântico para ela? Pode? Nem sei se é romântico esse texto, só ali. É meio de amor nesse texto. Daí eu faço o quê? Ferramentas, alright, do mesmo jeito. Vem aqui, ó, em vez de digitação por voz, traduzir documento. Ele vai criar uma cópia do documento e você escolhe o idioma que você quer traduzir. De português para quê? Afrikaner, para albanês, alemão, amárico, árabe, armênio, azerbaijano, né? Você quer traduzir para azerbaijano? Você pode. Então, a Raíssa que fala azerbaijano, pode, né, traduzir azerbaijano para português, por exemplo. Você pode traduzir para basco, bangali, tem todas as línguas aqui, ó. Cazaque, cebuano, né? Xichewa, chinês simplificado, chinês tradicional, Shona. Você fala Shona? E aí, Alana? Você sabe falar Shona? Né? Singalês? Alguém fala singalês aí na sala? Alguém fala córsico? Então, tá aí, todas as línguas, né? Croata, alright? Espanhol, enfim, vou escolher inglês, então. Vou procurar aqui no meio de todas essas línguas estranhas e escolher inglês. É só clicar em traduzir. 3, 2, 1, ele cria um novo documento, faz uma cópia ali, abre uma nova aba na sua janela e está lá. E está lá o texto em inglês, meus queridos, em inglês, ali, ó. One more night like this, all the previous ones. I grab my full coffee mug, né? Segura minha xícara de café ali, né? I light my last cigarette and run to the old bedroom window. Watch the cold and rainy night. Perfeito, tá tudo perfeito ali, do jeitinho certo. Obviamente que não tá, ele não traduz 100%, pode ser que tenha uma palavra ou outra ali e concordância verbal que não seja tão perfeita, mas ele dá conta do recado ali. Quem receber esse documento, um americano, ele vai sacar mais ou menos o que você está querendo dizer, mesmo que não tenha alguma concordância de tempo, tá? Então, eu vou fazer mais um teste aqui, ó, ferramenta de documento. Vou colocar em grego. A língua que todo mundo conhece, obviamente, né? Sei que vocês têm familiaridade. E tá aí, ó. Aí vocês podem ver que está correto. Está tudo correto aqui. Eu vou aumentar o zoom para vocês verem. Eu sei que vocês entendem grego, né? Olha lá. Não está certo, galera? Não está certo. Está tudo certo, galera. Está certo. Né? Eu não vou nem questionar o que está escrito aqui, porque está certo. Né? Quem sabe grego sabe que está certo. Olha lá. Aresa é grego. Né? Da Grécia, menina. Ela já leu ali e sabe que está escrito certinho. E, ó, não sei nem como que fala isso aqui.
Mas se você não sabe como que fala, daí você pega, né? Pega esse texto, né? Dá um Ctrl+C nele, daí tem o nosso queridíssimo Google Tradutor no próprio site, né? Vamos usar no Google Tradutor. Google Tradutor. Eu sei que vocês estão curiosos, que nem eu ali, para saber como que a mulher fala esse texto. Oh, meu Deus. Deixa eu abrir aqui no meu Google Tradutor. Eu vou jogar o idioma aqui, ó. Nosso grego. Tá? Detectou? Está detectado? Agora eu vou colocar aqui para vocês o somzinho e vamos pôr um play, né? Vamos ver como se a mulher está falando corretamente, como eu falaria. E como você falaria, professor? Assim, ó. Μια άλλη νύχτα σαν και αυτή όλες οι προηγούμενες πιάνω τη γεμάτη κούπα του καφέ μου. Ανάβω το τελευταίο μου τσιγάρο και τρέχω στο παλιό παράθυρο της κρεβατοκάμαρας, παρακολουθώ την κρύα και βροχερή νύχτα φαίνεται ακόμα. Ela não falou tudo, não. Ah, porque eu acho que eu travei. Deixa eu ver. Μια άλλη νύχτα σαν και αυτή όλες οι προηγούμενες πιάνω τη γεμάτη κούπα του καφέ μου. Ανάβω το τελευταίο μου τσιγάρο και τρέχω στο παλιό παράθυρο της κρεβατοκάμαρας, παρακολουθώ την κρύα και βροχερή νύχτα φαίνεται ακόμη και άνετο για μια στιγμή αν δεν ήταν οι δεκάδες και οι ανησυχίες. Αυτό αποθαρρύνει κάθε μέρα. Σε σκέφτομαι ακόμα και γνωρίζοντας πόσο μακριά μου είσαι. Νιώθω αυτή την αγάπη που συνεχίζει να με ντροπιάζει έντονα κάθε μέρα και σκέφτομαι πότε θα μπορέσω να σε έχω μαζί μου. Δεν ξέρω, ο καφές έφτασε στο τέλος της και φέρνω το τελευταίο σημείο, τίποτα δεν αλλάζει, είναι σαν να επρόκειτο να περνούσα αυτά τα περισσότερα χρόνια μπροστά. Νιώθοντας όλο και περισσότερο αβέβαιος και ανασφαλής και προσπαθώ να παραμείνω σταθερός παρά το γεγονός ότι κάποια πράγματα φαίνονται να πάνε καλά, οι περισσότεροι δεν σας αρέσουν. Μετά από 10 λεπτά αντανακλώντας τα πάντα κλείνει το παράθυρο και γυρίζει τον κόσμο πίσω μέσα στο δωμάτιο. Όχι, δεν ξέρω μέχρι τότε που δεν ξέρω γιατί, απλά ξέρω ότι όλα είναι τόσο λάθος και θέλω να το ξεφορτωθώ το συντομότερο δυνατό και εσύ δεν έχω ιδέα πόσο αγάπη μου. Beleza, acabou. Tá? Ela deu a narrativa dela ali. Agora vamos continuar então. Ferramentas, né? Então a gente já viu traduzir documentos e digitação por voz. Qual outra ferramenta é bem utilizada aqui? Contagem de palavras. Ou Ctrl+Shift+C, o que ela faz? Conta palavras. Então, eu consigo exatamente saber quantas palavras, quantas páginas tem no meu texto atualmente, né? Aqui no caso só tem uma, que a gente só escreveu uma páginazinha. Consigo saber quantas palavras eu escrevi, no caso, eu falei, né? Falei 179 palavras. Consigo saber quantos caracteres. Caracteres é cada letra, né? Dentro do meu texto. Ou seja, tem 935 caracteres, excluindo o espaço, tem 758. É uma ferramenta que vocês podem parecer inútil a primeiro momento, né? Mas ela é interessante, tá? Tem utilidades ali mais avançadas, para a galera que quer, por exemplo, preciso fazer um texto em 60 caracteres. Quer dizer, 60 caracteres. Então, né, um título, alguma coisa do gênero, um título no YouTube que tem uma limitação, um post para o Twitter. Então, você consegue utilizar aqui, saber mais ou menos quantas palavras, caracteres tem, para poder aí copiar e colar lá no seu Twitter, Facebook, no seu Instagram, que, né, é mais limitado ali o número de caracteres e palavras. Fechou? Então, é mais uma ferramentinha aí, ferramentas de contagem de palavras. Agora, aqui embaixo, aproveitando a onda, eu vou mostrar mais uma ferramenta que é a ortografia e gramática. Então, eu não vou ensinar ortografia e gramática para vocês. Aqui não é um intuito, não é um curso de português. Obviamente que o português tem que vir ali, vocês têm que estudar, né, sempre e constantemente o português para estar escrevendo corretamente. Porém, às vezes a gente erra. Errar é humano, acontece, ninguém sabe todas as palavras, imagina, acontece ali, às vezes você troca um M por um N, um C cedilha por um 2S, enfim. E o Google Documentos está aí para isso, te ajudar, né, a não cometer tantos erros na hora de fazer um livro, de fazer um documento, de fazer um trabalho ali
utilizando a verificação ortográfica ou, né, famoso revisores de texto, porque isso facilita muito na hora de corrigir as falhas da escrita, beleza? Então, vamos lá, né? Vou mostrar como que funciona. Então, a ortografia, né, ela que dita as regras para correta grafia das palavras, ou seja, como ela é escrita, né? Exemplo, chave, né? A gente sabe que chave, né, se escreve com CH, e se a gente digitar chave com X, a gente está escrevendo errado, então, evidentemente, é para aparecer, por exemplo, uma linha vermelha ali, né, na nossa palavra. Chave. Então, é para aparecer. Chave de casa. Opa. Olha lá. Apareceu ali, como vocês podem ver, uma linha vermelha, né? Então, sempre quando aparece essa linha vermelha no nosso texto, significa um problema ortográfico, tá? E caso apareçam linhas azuis em nosso texto, são erros gramaticais. Tá, Arthur, qual que é a diferença? Né, erro gramatical, daí é erro de concordância de verbo ali, né? Nós fui, nós vai, nós fomos, alguma coisa desse gênero ali, entra em problemas gramaticais e o próprio Google Documentos também identifica isso. Eu vou escrever um textinho rápido aqui, cheio de erros. Vou fazer um textinho bem rápido aqui, aleatório também. Então, vou colocar, aumentar a linha para vocês poderem ver bem, né? Eu acho que esse... vocês vão achar, nossa, o senhor está apaixonado com as... Não, eu estou pegando um texto aleatório aqui na internet, tá? Escrevi realmente um texto aleatório. Ó, aqui, ó. Eu sinto... vou começar, eu tenho que escrever errado, esqueci disso. Então, eu sinto tanta falta eu sinto tanta falta dos seus beijos que às vezes, sei lá, eu enlouqueço, com 2 S ainda, ponto final. Olha lá, né? Tá aí a nossa frase. Eu sinto tanta falta dos seus beijos que às vezes, sei lá, eu enlouqueço, né? Vamos terminar aqui essa frase, né? Como queria o aqui. Mas, vou fazer erro gramatical aqui. Mais seria com mas e não mais, né? Mas é aquela coisa. Tu continua nem aí para mim. Meu Deus do céu. Então, vocês podem ver que tá alguns errinhos apenas de português aí, nada demais, nada tranquilo. Então, vocês viram ali, ó, linhas vermelhas, erros gramaticais, quer dizer, erros ortográficos, linhas azuis, erros gramaticais. Como que corrige isso? De 2 maneiras. Ou eu clico em cima, botão direito, né, palavra por palavra, e ele vai dizendo o que você quis dizer. Beleza, tranquilo, é uma maneira. Ou você vai lá em ferramentas também, ortografia e gramática, verificação ortográfica ou Ctrl Alt X, que ele vai mostrar um quadro ali, vai mostrando ali para vocês as palavras. Né? Você quer alterar, né, aquele cinto para cinto, você, beleza, você aceita, né, porque às vezes você sabe que você está errado. Alterar tanto para tanto, olha, alterou certinho. Falta ele alterou certinho. Dus para dos está certinho. Beijos para beijos está certinho. Às vezes, ó, ele já colocou ali um que às vezes, né, já colocou até o acento para você, porque é a ortografia, né, gramática no caso. Sei lá, ele já colocou acento. Enlouqueço, totalmente que eu escrevi errado, ele já colocou certinho, bonitinho. Olha lá. Como, cono por como, tá certinho. O queria ele não pegou, né? Mas daqui a pouco ele pega. Olha, ele pegou o mais por mas. Aquela com K por aquela, certinho, bonitinho. Coisa certinho. Tu continua certinho nem aí pra mim. Ele não corrigiu ali, ó, 100%, porque ele esqueceu dessa frase, dessa palavra aqui, né?
Ele esqueceu dessa e dessa. Mas, né, uns 95% ele corrigiu. Porque a gente escreveu totalmente errado no nosso texto. Né? Então, aqui ele não corrigiu também. Achamos 3 palavras que ele não corrigiu. Mas de todas as palavras que eu escrevi, né, errou até das 3, está ótimo. Está ótimo. Então, é mais uma ferramentinha para vocês saberem que existe, né? Então, saibam que a vida é tão louca e eu aqui te querendo enquanto tu tá por aí querendo as outras. Né? Foi mais uma frase aleatória que eu li, tá? Antes que vocês viajem, eu tô pirando aqui. O senhor está viajando. Não, tá aqui as frases, né? Tá aqui, ó. Eu li o texto aqui. Vocês acham, nossa, o senhor tá apaixonado? Não, tô tranquilo. Tô tranquilão. Tranquilex. Fechou? Então, mais uma ferramentinha aí para vocês saberem da existência. Então, ortografia, contagem de palavras. As outras ferramentas, tá? Eu não vou passar nelas porque elas não são tão importantes assim, não são tão utilizadas, né? Dicionário, ele ainda é bugado, acho que só funciona lá nos Estados Unidos. As ferramentas de citações não é muito utilizada ali, comparar documentos não funciona direito também. Vou ser bem sincero, já usei essas ferramentas, elas não funcionam. Objetos, dicionário ali, que eu falei, preferências, acessibilidade também acabam meio bugados ali no documento. Então, as principais são essas. Agora eu vou falar de tabela aí com vocês, beleza? Deixa eu só ver se não faltou nada de alguma ferramenta. Ortografia eu passei, contagem eu passei, tradução eu passei, digitação por voz eu passei. Perfeito, beleza? Ensinar mais uma ferramentinha para vocês. Eu vou ensinar essa aqui, galera, essa ferramentinha, né? Deixa eu estar aqui em preferência, se não me engano. Preferência. Então, mais uma ferramentinha antes da gente ir para tabelas, para a rapaziada, para as meninas aí que querem trollar, né? Você que tem um espírito trollador, essa é a ferramentinha para você. Essa é a ferramenta certa. Então, lá em ferramentas, preferências, né? Ele mostra algumas preferências ali, ó. Mas o pulo do gato está aqui, ó, substituições. Ok? O que essa ferramenta faz? Substitui, exatamente. Né? Você pode substituir alguma coisa por outra coisa. Como assim, professor? Né? No caso, se você digitar, né, ele já tem algumas pré-definições aqui, ó. Se você digitar o C entre parênteses, ele cria aquele copywriter. Se você digitar o R em parênteses, ele cria o writes, né? Se você digita 2 pontos, ele coloca uma setinha, né? Se você digita 1/2, ele coloca como um e-mail, e assim vai. Porém, também você pode criar as suas próprias substituições. Então, você pode, como eu falei, ser aquele amigo troll. Como assim troll, professor? Você pode colocar, por exemplo, eu quero trocar toda vez que a pessoa digita A, sai um S, por exemplo. Toda vez que a pessoa digita B, sai um X, por exemplo. Toda vez que a pessoa digita sei lá, te amo, substitui por te odeio, né? Toda vez que a pessoa digita eu, substitui por, sei lá, você. Toda vez que a pessoa digita o nome dela, digamos, vou digitar o meu nome, coloca um nome aleatório, coloca quarta-feira, né? Então, eu coloquei alguns exemplos e vou mostrar na prática. Então, aqui, ó, né? Segue comigo aqui, ó. Deixa eu aumentar bem. Então, lembra lá, toda vez que eu digitar A, né? E dar espaço, ele vira um S. Deixa eu aumentar bem essa letra. Lembra lá, se eu escrever eu te amo, olha, já colocou você, né? Porque ele não dá para escrever. Não dá para escrever eu te amo, porque o eu vira você, né? Então, ó, eu escrevo eu, vira você. A vira S. D vira X. D, não mudei. Meu nome vira quarta. Então, você pode modificar, meu Deus, pode fazer pegar o computador do seu amigo, na hora que ele vai no banheiro, vai tomar um banho, e ele usa o Google Documentos para fazer tarefas, entra lá nas preferências, altera tudo. Cria 45 mil combinações.
meu Deus, seu amigo nunca mais vai conseguir usar o documento se ele não souber reconfigurar isso aí. Tá? Então, só para vocês saberem a ferramentinha aqui, preferência. Na verdade, isso aqui é para usar por bem, tá? Mas eu ensinei vocês também a brincar com isso aqui. Vamos deixar eu apagar, senão vai... Então, eu vou ter problemas depois com minhas próprias pegadinhas. Fechou? Agora voltou. Agora dá para escrever. Alright? Então, agora vamos para tabelas. Agora sim, vamos para as tabelas. Então, tabelinhas. Todo mundo sabe que é uma tabela, né? A gente está em pleno 2022, ano da Copa do Mundo. Elon Musk, foguetes, galera. Né? Era da tecnologia. Então, tabela, vocês têm que saber. Que é uma tabela, porque a Copa do Mundo lá, quando você entra no site, tem uma tabela lá para vocês dos resultados dos jogos. Então, seja num jornal, numa revista ou livros, né? Todo mundo já viu uma tabela na vida, beleza? Não é tabela de basquete, tá? Essa também, mas não é. No caso, os processadores online também permitem criar tabelas, né? Criar espaços onde os dados, o quê? Eles ficam organizados. Então, tabelas é para você organizar os dados ali por meio de linhas e colunas, tá? Então, interligados. Então, o maior benefício do uso das tabelas é oferecer agrupamento visual, deixar o visual mais bonitinho, tá? Então, basicamente, esse é o princípio da tabela, ali, deixar, né, os elementos mais bonitos no texto. Então, eu vou criar rapidamente aqui uma tabela, por exemplo, sobre o jogo de hoje, sobre os jogos de hoje. Vou colocar ali, ó, tabela dos jogos de hoje, que tem geralmente nos jogos, né? Vou colocar, por exemplo, só os jogos, né? Vou colocar jogos de hoje na tabela. Como que cria a tabela para vocês terem uma noção rápida? Vocês vão lá inserir tabela, né? Daí tem modelos de tabela, alguns modelinhos que você pode pegar pronto, né? Um planejamento de produtos, controle de revisão, mas não vem ao caso. O que importa é esse aqui, ó, né? Você pode escolher o número de colunas, né? Número de colunas e o número de linhas, né? Colunas é vertical e linhas horizontalmente. Beleza? Então, no caso, uma tabela da Copa, tem o quê? Time 1, o nome do time 1, o resultado do jogo, um xizinho para separar, time 2, o resultado do time 2, e acho que é isso. Qualquer coisa dá para adicionar mais. Então, hoje teve, sei lá, uns 4 jogos, então vou colocar mais 5 linhas, 4, 5, mais 6 linhas, porque eu quero utilizar umas linhas para colocar título e tudo mais. Ele criou, né? Deixa eu diminuir um pouco essa folha aqui. Ele criou bem grandão. Aí, ó. E criou a tabela para você. Você pode utilizar, fazer o tamanho que você quiser das tabelas, pode alterar depois aqui. Ele está grandão por causa que eu coloquei uma letra grandona. Tá? Então, aqui, eu posso fazer a mesma coisa em planilhas. Mesclar tabelas. Então, quero mesclar essa primeira linha para colocar o meu título. Como que eu faço? Seleciono essas 4 linhas, clico com o botão direito e clico aqui, ó, mesclar células. E daí eu consigo colocar, por exemplo, aqui, ó, jogos da Copa. Né? E você consegue fazer o que você quiser de texto aqui, né? De formatação de texto. Mudar cor, mudar, né, tamanho da letra, fonte, tudo mais. Aqui, né? Na tabelinha. Então, vou deixar aqui jogos da Copa. Daí eu vou colocar aqui, ó, time 1. Já melhora o tamanho aqui. Time 1, colocar placar. Aqui é um X. Time 2. Placar. E faltou mais uma linha. Tá? Faltou mais uma coluna. Como que eu adiciono uma coluna nova? Eu venho aqui, do lado, coloco o botão direito e coloco aqui, ó, inserir uma coluna à direita. Ele já adiciona para mim. Né? Deixa eu mesclar essa aqui rapidinho. E eu coloco aqui, ó, placar time 2. Agora eu vou arrumar essa tabela aqui. Eu preciso diminuir um pouquinho a letra. Um pouquinho mais a letra. Não cabe. Nossa, muito grande. Assim tá ótimo. Então, tá aí. Aqui eu vou trocar de tamanho, quer dizer, de cor. Vou colocar
um preto aqui por enquanto. E daí você coloca aqui deixa eu ver aqui que tamanho tá, 18. Vou colocar tudo em 18. Agora sim, agora vai. Então, que jogos teve hoje, por exemplo? Né? Vou colocar a agenda, sabe como foi, a agenda completa. A gente vê os jogos de hoje ali para colocar. Então, hoje, né? Cadê? Meu Deus do céu, vou pro meu site. Nossa Senhora. Tá tendo Holanda, vai ter. Tá tendo Inglaterra e Estados Unidos? Talvez tenha. Sei lá. Teve Senegal e Catar, daí você coloca lá. Senegal, placar. Né? Quanto foi o jogo de placar? Senegal fez 3 e Catar fez 1. Você vai colocando ali a sua tabela. Né? 3, 2-1, Catar. Aí você pode deixar centralizado bonitinho, depois você formata. Vou colocar primeiro os jogos aqui. Rapidinho. Meu Deus, estou perdido aqui. Cadê? Aqui a agenda. Teve País de Gales e Irã. Foi 2-0. Irã e País de Gales. 2-0. Gales. Vou colocar Gales. Aí tivemos o que de jogo? Inglaterra e Estados Unidos. Holanda e Equador. Então, vou colocar aqui Holanda e Equador. Então, tá agora, né? Holanda. Equador. 1-1. Posso colocar um X aqui, né? Opa. Beleza. E Inglaterra contra eu. Vou colocar só eu para caber aqui, bonitinho. Tá 0-0 por enquanto, né? Então não começou o jogo. E assim você formata, né? Vou deixar tudo no meio, bonitinho. Vou deixar em vez de vermelho, deixar tudo preto por enquanto. E você consegue fazer qualquer tipo de alteração na tabela, deixá-la bonitinha, né? Que é a famosa estilização. Então, quais são os elementos de uma tabela antes da gente estilizar ela? Então, toda tabela, né, tem os elementos que são essenciais para a sua boa organização. Então, tem as linhas, que a gente viu aqui, ó, né? Cada uma debaixo é uma linha, né, na horizontal, e tem as colunas na vertical, que é time 1, placar, time 2, placar, né, o xizinho, são colunas, beleza? E tem bordas, né, completas, ou linhas básicas, que identificam essas tabelas, né, que elas são cercadas por bordinhas pretas ali, para mostrar a divisão, né? Elas têm títulos e cabeçalhos, ok, nas colunas. Você tem que pôr somente os dados necessários na tabela, então a tabela tem que ser algo enxuto, né, fácil de visualizar, não pode ser uma coisa com um texto gigante aqui dentro, beleza? E o que mais dá para fazer nessa tabela? Dá para vocês fazer algumas formatações aqui nela. Eu falei, quer acrescentar mais um time aqui depois dos Estados Unidos? Basta apertar Tab, que é essa tecla 2 setinhos, né, que ele adiciona uma nova linha para você, tranquilo? Ou clicar com o botão direito aqui, inserir linha acima, inserir linha abaixo, inserir coluna esquerda, coluna direita, que ele insere também para você. Não tem problema nenhum. Você pode excluir linha, excluir coluna, excluir a tua tabela inteira. Né? Você pode dividir uma célula em duas. Então, digamos que não gostei disso aqui, eu quero colocar uma divisão aqui, ó, né? Ele divide para você, uma coluna, uma linha, 2 linhas. Ó, ele divide a tabela dentro da tabela aqui, se você quiser também. Então, é possível isso aí. Beleza? Dá para fazer o quê? Distribuir as linhas. É bem legal também, ó. Ele deixa, né, tudo bonitinho. E dá para distribuir as colunas também. Então, ele organiza ali bonitinho para você. O que mais que posso mostrar aqui para vocês? Tem as propriedades da tabela. Isso aqui é bem legal para a gente colorir nossa tabela. Então, digamos que aqui o título, né, eu não queira outra cor. Então, eu venho aqui em cor, né? Posso mudar a cor de fundo da minha tabela. Então, eu quero um preto aqui, por exemplo. Legal. Aí eu posso mudar a cor para branca. Ótimo. Né? Ó, jogos da Copa. Aí aqui, eu quero outra cor. Então, eu posso vir aqui e escolher uma corzinha, um rosinha ali, ó.
Aqui eu quero ficar alterando de cor. Então, eu quero alterar entre verde e amarelo. Sei lá, todo o Brasil. Verde e amarelinho. Ó. Verde e amarelinho. Olha lá, né? Nossa tabela já ficou um pouquinho mais bonitinha. Só que ficou estranho. A gente pega uma outra cor, pode ser um azul ali. Olha lá. Então, você já consegue fazer várias alterações. Quero deixar a minha borda numa outra cor. Quero deixar a minha borda em branco. Vou dar um charme, né, a mais ali na nossa tabela. Tá deixando as bordas brancas. Fica mais bonito. Atrativo. Beleza? Então, esse é o poder aí das tabelinhas dentro do Google Documentos, que vai ser a atividade de vocês, tá? Inclusive aí. Então, se atentem bem como que faz uma tabelinha, qualquer coisa eu ajudo, não tem segredo, beleza? Então, quero mesclar células, como eu falei ali, ó, quero separar as células que eu mesclei. Só clicar no botão direito, né? Dividir, desfazer mesclagem. Tá? O que é mesclagem? Só para quem ainda acho que não teve aula de planilhas. Mesclar uma tabela é, digamos, você pegar, né, essa linha, essa coluna, juntar as colunas. Okay? Pego essa coluna e junto elas em uma só. Une elas, né? Isso se chama mesclagem. Então, eu posso fazer tanto na vertical, na horizontal e assim vai. Então, é bem tranquilo ali essa partezinha das tabelas. Então, tem outras propriedades ali, né, que vocês podem dar uma olhadinha. Tem propriedade de alinhamento, você pode deixar todos os textos no centro. Então, eu quero tudo no centro. Vem aqui, ó, no centro, ao centro. Ó, deixando a tabela mais bonitinha. Você pode colocar um preenchimento de célula, né? Pode mexer na coluna, na largura da coluna. Pode mexer no tamanho da linha, caso você... não gostei desse tamanho, quero menor. Você pode dar uma alterada ali também. Ó, agora ficou um pouquinho menos espaçado. Né? Você pode deixar mais espaçado. Ou menos espaçado. Eu gosto mais enxuto assim. Né? Então, você pode mexer na coluna, na linha, que eu falei, e no alinhamento e na cor. Beleza? Então, essas são as propriedades aí da tabela. Então, é bem tranquilo fazer. E qual é a atividade de vocês com tabela? Está lá na aula 8 e 9, né? Ferramentas e tabelas. Está aqui um desafio. Né? Vocês vão elaborar dentro do processador de textos uma tabela. Né? Isso aqui é a tarefa que eu peguei lá da apostila mesmo. Então, fiquem tranquilos. Com o nome do candidato. Né? Vocês vão fazer uma tabela com o nome de candidato, número de votos, porcentagem das últimas eleições para governador. No caso da última eleição, né? Que teve agora recentemente. De governador, tá? De todos os governadores do seu estado. Então, quem concorreu? Não lembro agora quem concorreu aqui, porque eu votei tudo em branco. Tudo nulo mesmo. Foi super rápido a minha votação. Procure tornar essa tabela bem atrativa, ou seja, colocar uma corzinha nela. Você vai encontrar essas informações no site do Tribunal Regional Eleitoral, ou, se você digitar no Google lá, candidatos governador Paraná, ele vai te dar os dados também, tá? Então, tentem não usar Ctrl+C, Ctrl+V. Criem a tabela, vão olhando do site e colocando ali, completando essa tabela. Qualquer dúvida, né, vocês podem me chamar. Celular. Deixa eu só lembrar de uma coisa. Galera do celular. Oi, já cheguei. Celular. Só deixa eu lembrar se tem isso aqui, tabelinha no celular. Chegou mais alguém aí? Não, né? Deixa eu abrir um documento aqui. Right. Só deixa eu lembrar se a galera de celular consegue. 1, 2, 3, espera aí. Temos aqui inserir. Tem tabela no celular, tá? Vocês vão clicar no maisinho lá, tem um maisinho no celular, você consegue inserir tabela. Né? Você consegue escolher o número de colunas e linhas. Beleza? Então, tem para celular também essa ferramenta. Então, não tem escapes, pessoal de casa. Que está no celular. Né? Pix de 500 Black Friday, não quero.
Itaú, não quero as notificações tão me consumindo. Beleza. Então, faça a atividade, eu vou pausar a gravação, daí vocês têm até 3h30 aí, quem for terminando já está liberado. Tá? Deixa eu só pausar aqui, pessoal da gravada, até, então, terça-feira.